O protagonismo da Venezuela nesta guerra é outro fenômeno interessante a observar. A gente vê que o Maduro, Nicolás Maduro, presidente do país, é paparicado tanto pelos Estados Unidos quanto pelo Putin, aqueles dois inimigos que travam aquela carnificina na Ucrânia. E o dado aqui, também curioso, é que a importância da Venezuela não se dá apenas pelo fato de ser aquele país detentor da maior reserva mundial de petróleo, mas principalmente pela tecnologia acumulada por aquele país latino-americano nos longos e árduos tempos das sanções. Vamos ver primeiramente os fatos. Hoje, por exemplo, aqui tem uma manchete de El País dizendo que o chavismo se reuniu com a Rússia depois da aproximação da Venezuela com a Casa Branca. A vice-presidenta Delcy Rodrigues foi vista com o ministro das Relações Exteriores russo no momento de aproximação do governo de Maduro com Joe Biden. Aqui a gente vê o Lavrov, não é? A vice-presidenta Delcy Rodrigues e o chanceler Félix Plascencia da Venezuela. Isso ocorreu lá em Istambul, ou mais precisamente na cidade de Antalya, onde houve aquele fórum ao qual compareceram tanto o ministro Lavrov quanto o ministro lá da Ucrânia, o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba. E aquilo foi uma reunião super mediatizada, da qual se esperava, um acordo que conseguisse algum tipo de trégua naquele conflito. Mas parece que tudo foi por água abaixo por causa da firmeza das posições tanto da Ucrânia quanto da Rússia. Mas o que fazia lá a vice-presidenta Delcy Rodrigues, esta senhora aqui, a gente vai colocar uma foto dela mais aproximada, aqui na Telesul, está aqui ela à direita, essa foto à direita, com uma funcionária russa, aqui é outro funcionário russo e aqui é o ministro Lavrov. Então, o que foi fazer a Delcy Rodrigues, depois de o presidente Maduro ter recebido uma delegação de alto nível da Casa Branca lá no Palácio Miraflores, pedindo justamente que o Maduro tenha um entendimento para que o petróleo que o Biden recusou da Rússia fosse compensado pelo petróleo da Venezuela. E isto ocorreu e também surpreendeu, de alguma maneira, os observadores, principalmente porque o Maduro tem sua cabeça colocada a prêmio pelos Estados Unidos por $15 mil. Os Estados Unidos espalharam ali cartazes por todo o mundo dizendo: procura-se Maduro e se paga $15 mil por sua cabeça, vivo ou morto. Não obstante, os Estados Unidos agora estão atrás do Maduro. Por quê? Aí sim, por causa do petróleo e também da tecnologia que o Maduro acumulou durante esses anos de perseguição. E que tecnologia é essa que também interessa aos russos? Bom, primeiro é a chamada engenharia reversa, na qual a Venezuela foi muito ajudada pelo Irã, outra vítima também das sanções americanas, e que faz com que a Venezuela, por exemplo, enfrente todas aquelas sanções e perseguições comerciais, inclusive principalmente tecnológica, ao
surpreendentemente, anunciar a produção de um milhão de barris de petróleo dia, já no começo deste ano. Ao mesmo tempo, a Rússia também tem interesse, porque o Maduro também sofreu a perseguição comercial e financeira dos Estados Unidos no momento em que as empresas americanas abandonaram ali os venezuelanos, não é? Então a mesma coisa está ocorrendo agora com a Rússia, que vai do McDonald's até a Amazônia. E o Maduro, não é, através daquela sua política de intensa mobilização, conseguiu mobilizar o país para, inclusive, nacionalizar essas empresas, porque elas tinham sido abandonadas com seus funcionários entregues à própria sorte. E aí é claro que o Putin tem interesse em saber como é que o Maduro se saiu dessa. O Maduro ainda ontem apresentou durante uma de suas várias falas à nação, que ele faz todo dia praticamente, juntamente com seus ministros e técnicos, além de membros da comunidade. Ele apresentou essa fábrica aqui de válvulas, não é? Essas válvulas, elas foram nacionalizadas, essa fábrica foi nacionalizada pelo governo depois da falência, e era justamente a fábrica que sustentava a PDVSA, que é a Petrobras dele lá, não é? E que faz as válvulas para a exploração do petróleo. Bom, e nesta apresentação do Maduro, falou seu ministro do petróleo, não é? O Tarek El Aissami, que é também representante do país lá na OPEP, e um dos grandes articuladores da política internacional, sobretudo do petróleo. Então, o Tarek El Aissami é um homem como se fosse assim o artífice, né, dessa engenharia que, claro, foi importada do Irã e também é uma tradição, né, daqueles países que sofrem pesadas sanções internacionais e que realmente ajudou a Venezuela nesse processo de recuperação. Vamos ver o que é que diz o Tarek El Aissami. A su adecuación tecnológica por ese mecanismo de complementación entre PDVSA y Inveval y el Ministerio de Industria. José Gregorio, los equipos de Corpivensa, Michelangelo, la clase trabajadora, el almirante, hemos hecho un equipo integral. Y hoy queremos, presidente, 9 de marzo, en el marco de este acto, además hoy son 7 años del decreto infame del imperialismo norteamericano contra la patria, queremos decirle que estamos ya listos, presidente, para ensanchar el horizonte a la industria petrolera. Nos hemos propuesto este año llevar a PDVSA a 2 millones de barriles día. Y ya tenemos el plan, tenemos los recursos aprobados por usted. Los recursos aprobados por usted. Tenemos ya la experiencia, tenemos la tecnología y una tecnología soberana. Porque aquí, en esta planta, por ejemplo, presidente, hemos hecho ingeniería inversa y hemos construido válvulas que antes, piezas de las válvulas, eran importadas y fueron bloqueadas para someter al pueblo a este acto criminal, destruir su capacidad productiva. Y aquí con los trabajadores hicimos ingeniería y recuperamos todas las válvulas de la industria. Como usted lo decía, es un equipamiento, son piezas necesarias para prácticamente es transversal a toda la industria, tanto en el área de exploración y producción, la área de la refinación, el área del gas, el área de servicios industriales, es un elemento transversal. Então, o ministro diz que o recorde de produção de petróleo este ano, que vai saltar, não repetir, saltar 1 milhão de petróleo dia, de barris dia,
para 2 bilhões de petróleo este ano de 2022. Então, isto explica mais ou menos essa matéria aqui de El País, não é? Dizendo que o chavismo se reúne com a Rússia. E o que é que diz El País? Diz que a vice-presidenta Delcy Rodrigues e o chanceler Félix Plascencia se reuniram esta quinta-feira com o ministro de Relações Exteriores russo Sergei Lavrov, na Turquia, em meio da crise pela invasão da Ucrânia. O encontro, de cujas conversações ainda não transcendeu nenhuma informação, se produz apenas 4 dias depois de que uma delegação estadunidense visitara a Venezuela para dar início a uma inesperada aproximação entre Washington e Caracas, sem relações diplomáticas faz 3 anos, e com uma forte tensão pelas sanções impostas ao país petrolífero.